Maravilha! O vídeo mais esperado do meu canal. Sim, um dos mais esperados. Porque vai ser curtido? Não, claro que não. Porque é inteligente? Também não. Mas vamos falar sobre a questão da década de 90, tá? Antes de qualquer coisa, é muito importante a gente entender que há muitos e muitos anos atrás, essas ideias não existiam dentro das universidades. Tá? Então vamos lá, vamos por parte. Eu lembro há muitos anos atrás, quando eu ia na psicóloga, quando eu era criança, a psicóloga estava de saia, uma blusa fechada, um cabelo impecável, tá? Isso já é algo do passado. Me pegou no colo, quando eu era criança, me mostrou uns quadros, fez umas perguntas e foi maravilhoso. Naquela época, era previsível os atendimentos, tinha começo, meio e fim, começo, meio e fim, mas a psicóloga era uma parte muito importante dentro do tratamento com o paciente, né? Um respeito muito grande com o paciente. Então aqui nós vamos entrar no mérito do passado. Com o passar do tempo, a questão da roupa, né? Vamos lá. O jaleco sempre foi usado por psicólogas clínicas, aquele jaleco branco, certo? Postura, sempre uma postura inabalável, impecável, sempre atrás, a mesa e o paciente na frente, certo? E aqui entra o mérito da questão. Quando a gente começa a observar o modismo, que é o que está acontecendo de uns anos para cá, nós temos observado, eu pelo menos tenho observado, que tanto o jaleco já não existe mais como um adereço obrigatório, quanto na área da medicina. E eu tenho realmente observado, tanto no público quanto no privado, tá bom? Roupas, vamos dizer, mais... não gosto nem de usar o termo, mas... né, esse vídeo é para maiores de 18 anos. Eu tenho visto realmente, de uns anos para cá, muito esse termo de identidade pessoal da profissional. Nós vivemos hoje em dia numa sociedade que fala muito em identidade pessoal, a marca registrada da profissional. No Instagram é comum a gente ver psicólogas, não sei se diminuiu, mas algum tempo atrás, eu lembro, alguns anos atrás, psicólogas com decote. Eu já tenho observado algumas psicólogas mais soltinhas, até em termos mais sensíveis, como por exemplo o Maio Laranja, que é um tema muito sensível. A gente precisa criticar exatamente isso, tá? Não é somente o óbvio. Promotoras de justiça a mesma coisa, né? Uma vez, numa audiência, uma foi chamada a atenção em relação a uma saia curta. A gente precisa entender que nada é para sempre, né? Tem uma frase que diz que tudo aquilo que não é combatido, acho que até de John Wesley essa frase, com o tempo se torna como se fosse uma norma social. Tudo aquilo que não é questionado, não é criticado, também. Na UniBTA, Universidade Brasileira de Tecnologia Avançada, eu não estou nem falando da questão só de tatuagem. Cursos de psicologia, neuro não sei das quantas, e blá 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 blá, também é um problema. Quando a gente fala da área da saúde, a gente fala de uma área sensível. A gente está falando de uma relação entre você e o paciente, que pode ter uma educação diferente, uma formação diferente. Um banco, tradicionalmente um banco, né, existe toda uma educação formal. Há muitos anos atrás, existia aula de etiquetar. Etiquetar. Então não existia esse negócio de ombrinho fora, né, braço, e nhanhanhã, não tinha isso, né? A psicóloga, antigamente, eu lembro, quando eu fui numa clínica ali na 9 de julho, eu já falei várias vezes sobre isso, já era um pouquinho moderno, mas ainda era um estilo muito fechado, de saia, de roupa.
A profissional com uma caderneta escrevendo atentamente, olhando para mim. Não tinha modismo, não tinha técnicas, não tinha... era uma coisa que tinha começo, meio e fim. E um respeito muito grande ao paciente, certo? Não tinha ambiguidade, frases soltas, por exemplo, questão do ar-condicionado, indelicadeza, desrespeito ao paciente, nada disso. Eu não estou dizendo que era perfeito, longe de mim, tá? Mas pelo menos até a década de 90, uma vez eu fui aqui numa clínica e a psicóloga ela estava realmente de jaleco branco. Ela tinha uma postura muito interessante, um respeito muito grande. E ouviu ali nas minhas considerações, eu não tinha condição financeira, mas infelizmente é uma realidade do nosso país. Mas havia um respeito muito grande. E aquilo que eu falei, começo, meio e fim. A médica, a mesma coisa. Eu já fui em alguns atendimentos com médico. E não é de uma vez que eu já reparei isso, em relação à questão de roupa. Não, tá? Então nós estamos falando sobre algo muito normal e muito complicado dentro dessa sociedade. A gente precisa lutar contra algumas coisas? Claro que é assim. Óbvio, o Congresso está aí para isso, a Lesp está aí, a crítica ao governo da esquerda também está aí. E vai crescer, né? Graças a Deus. Mas a gente precisa voltar àquela questão de antigamente. As médicas muitas vezes hoje em dia existem questão de roupas e tal. Sim, eu já vi isso. Mas a gente precisa chegar lá, né? Na questão e tal. Existem profissões que a gente não liga, né? Porque não são áreas e tal. Mas professor, médica, psicóloga, pelo amor de Deus, aí não tem como fugir, né, gente? Aí sim, a ética profissional, o Conselho Federal de Medicina, deixando a desejar há muitos anos, o Conselho Regional de Psicologia, uma porcaria aqui em São Paulo, um lixo, né? O Conselho do Estado de Serviço Social, outro lixo também, outra porcaria institucional. E é isso, né? Então, muitas vezes eu, né, é, então assim, é uma situação muito complicada. Eu estava pensando sobre isso, tá? Eu sei que é o modismo e tal, eu já falei sobre a questão do banner ali, não gostei, tá? Do banner da Unisa Santa Amaro, né? Eu já fiz essa crítica também em relação à Unisa Santa Amaro. Bom, que seja, né? São termos legais. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Roupas das profissionais
da área da saúde. Modismos e essa questão de autenticidade da profissional, né? A gente chegar lá, né? A gente precisa chegar lá. O que está acontecendo, meu Deus? Existe diferença entre modismo e autenticidade profissional. Modismos, tá? Ferramenta de imagem, estratégia de quebra de padrão, que está acontecendo muito. Forma de sinalizar seu ideológico, tentativa de gerar impacto ou atenção. Acontece. Coerência da função exercício de ambiente clínico, previsibilidade e segurança para o paciente, foco no cuidado, não na performance pessoal. Pacientes estão vulneráveis, muitos projetam confiança, segurança e serenidade. A aparência comunica antes da fala. Isso ainda é muito sensível em psicologia, psiquiatria, enfermagem, atendimento clínico e individual. O paciente não escolhe só o médico, escolhe um ambiente simbólico de cuidado. E professores também, tá? Quando a vestimenta vira problema ético, não moral, tá? Não é a roupa em si, mas o efeito dela. Distração excessiva, ambiguidade relacional, quebra de limites simbólicos, indução a desconforto silencioso no paciente. Se o paciente se sente constrangido, confuso, inseguro, algo falhou, mesmo que o código de ética não determine milimetricamente a roupa. Argumento de expressão pessoal tem limite na saúde, área da saúde. Espaço de autoexpressão artística, espaço de cuidado, técnica e confiança. Assim como juiz, um piloto, um cirurgião, a liberdade estética pode ceder lugar à responsabilidade profissional. Roupas discretas, previsibilidade visual, neutralidade estética, conforto e sobriedade, ausência de erotismo ou provocação, o que mais tem hoje em dia. Isso protege o paciente e a profissional. Reduz acusações, evita ruídos, preserva a autoridade técnica. Quando a roupa vira discurso, o cuidado deixa de ser centro. Olha que legal. Na área da saúde, investimento não é palco de modismo ou militância, mas parte silenciosa no cuidado, na ética da relação, da confiança. Olha que interessante. O mundo está acabando e a gente não está vendo. É tudo culpa do PT, né? Culpa do PT. Olha o PT aí destruindo a família tradicional brasileira, né? E tal, né? Ai, ai, ai. Então é mais ou menos isso que eu penso, né? É muito importante a gente começar a lutar contra essas ideias, né? Ai, ai, vou fazer isso, um vídeo falando isso. O luto pela medicina e a psicologia clínica, né? Um luto. Quem diria, né? Estão destruindo a base da sociedade brasileira.